Estamos aqui com o deputado federal Cabo Sabino, que vai conversar conosco sobre polícia, política e outros assuntos. A partir de agora, no Ceará News, ao vivo para todo o estado do Ceará. Deputado, o senhor já deu bom dia e a primeira pergunta. Atrapalhou de alguma forma a operação Cartão de Visita do secretário de Segurança Pública com a operação Tolerância Zero da Polícia Militar, que já estava programada desde há 10 dias? Bom dia mais uma vez, deputado. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio conosco. Bom dia ao povo lá do interior, né? Eu sou do interior e vocês têm uma audiência tremenda no interior do estado, principalmente o povo de Quixadá. Meu bom dia especial é lá para minha terra. Olha, parabenizo o secretário de Segurança que chega com uma vontade de mostrar trabalho. A população, nós precisamos dessa sensação de segurança nas ruas. Nós temos um número muito grande de furtos, né, de assalto dentro de Fortaleza, região metropolitana. Nós, inclusive, rogamos a isso e creditamos a esses números exatamente o grande índice de atentado e morte aos profissionais de segurança pública, e a maioria dos assaltos acaba terminando em latrocínio, são seguidos de morte. A maioria dos profissionais que foram alvejados e mortos em 2016, a grande maioria foram vítimas de tentativa de assalto na porta das suas casas, no caminho da rua. Então, quando faz essa união de vários segmentos, eu espero que ele consiga unir também Polícia Federal na parte de investigação, Polícia Civil, que ele valorize esses profissionais, traga as guardas municipais, enfim, façam união entre os setores, que com certeza nós vamos poder avançar. Quanto à questão da tolerância zero, o Ministério Público trouxe recomendações, foi publicado em boletim do comando. Houve, na realidade, um verdadeiro intimidação ou tentativa de intimidar a tropa nesse sentido. Eu não entendo como é que o Ministério Público se coloca contrário a uma operação legal, porque a tolerância zero nada mais é do que você coibir nas ruas todos os tipos de delitos ou de infrações penais e se conduzir à presença da autoridade policial, que é o delegado, para este poder dizer se vai ser um TCO, se vai ser um flagrante ou outra situação penal que o caso requeira. Mas houve todo esse sentimento. A tropa, apesar de não ter exposto nas redes sociais, eu acompanhei, estive nas delegacias. Ontem à tarde estive numa delegacia onde tinha várias viaturas com procedimento, inclusive com cocaína, apreensão de cocaína, 120 gramas de cocaína que foi apreendido inclusive com as peneirinhas e tudo pronto, realmente sendo comercializada. Enfim, foi feita, a polícia mostra com esse sentimento, e vai continuar sendo feito durante a semana, mostra com esse sentimento, Luciano, que não está satisfeito e que quer uma atenção melhor, que precisa ser discutida a questão do CEMED do Nordeste, precisa ser discutido um plano de saúde para a categoria, que precisa trazer-se um novo código de ética para a categoria e que, acima de tudo, precisa regulamentar a jornada de trabalho dos profissionais de segurança pública, que é uma lei estadual que é de 2008 até agora nunca foi regulamentada. O governo não cumpre a lei, precisa ser cumprida. Fernando Ribeiro. Bom dia, deputado. A pergunta que se faz agora nesse momento, inclusive, tomamos conhecimento de que há também uma certa pressão com relação às associações, né, que congregam os policiais e bombeiros militares do estado do Ceará. Né? Ou seja, são as entidades que fazem a defesa e a proteção da categoria. Categoria essa, já que ela é bastante exposta a vários riscos, né? As situações de violência e, evidentemente, que precisam ter uma retaguarda. E essa retaguarda, no caso, são as associações, já que os policiais e militares não podem se sindicalizar, não pode haver sindicalização, isso é vetado pela lei. Então, como é que está acontecendo isso e qual é a postura das associações com relação a essas pressões? Olha, a informação que nós temos que o Ministério Público cobrou das associações. Primeiro, intimou os dirigentes de entidade a prestarem termo de declaração num processo administrativo aberto contra 4 entidades de policiais, bombeiros militares. Sexta-feira eles compareceram, né? O Ministério Público pede uma relação de documentos e, nos considerando, fala sobre uma possibilidade das associações estarem com caráter sindical. O que eu não aceito e não consigo entender é o seguinte: se a essência dessa fiscalização é para comprovar que as associações têm um caráter sindical,
Só dentro da Polícia Militar nós temos 16 associações distintas, envolvendo inclusive associações das esposas. As associações, elas não são associações militares, são entidades civis privadas, gerenciadas por militares. Por que o Ministério só faz investigação em cima de 4? Se tem que fazer investigação, o Ministério tinha que fazer em cima de todas as associações, independente de serem congregar policiais, bombeiros ou não, do público civil. Porque pediu uma relação, inclusive, das últimas atas de assembleia, prestação de contas das entidades, nada consta da Receita Federal, enfim, pediu uma relação de situações que não tem como a gente acreditar que isso seja apenas para dizer que isso é uma questão sindical, né? Pediu relação de funcionários da entidade. Nós temos conhecimento que houve pergunta até se havia sido dado doações de campanha. Sim. Né, na eleição passada. E aí, assim, para a sua candidatura. Para a minha candidatura, para a candidatura do Wagner, eu estou muito tranquilo quanto a isso, que a nossa prestação de contas está no TRE. Né? Então, assim, se querem alguma coisa saber da minha campanha, que abra contra mim o processo. Estou aqui à disposição. Agora, não posso aceitar que haja um censeamento de voz das entidades. Nos parece algo intimidatório em cima das entidades. É isso que eu ia lhe perguntar. Ou seja, qual o propósito do Ministério Público com esse tipo de ação? Quer dizer que, digamos assim, o Ministério Público esteja certo investigando se há uma conotação sindical. Mas essas associações é que, na verdade, que protegem a tropa. Caso elas, digamos, não existissem ou se forem extintas, quem vai proteger os policiais? Olha, no Rio Grande do Norte tentaram fazer, o Ministério Público pediu o fechamento das associações, a Justiça negou. Em outros estados nós temos notícias, também tentaram e a Justiça fechou. Só para que a população possa ter ideia, enquanto estive à frente da Associação dos Cabos Soldados, não teve uma unidade do interior, repito, não teve um batalhão, não teve uma companhia no interior do estado que não tenha patrimônio da Associação dos Cabos e Soldados. Patrimônios como centrais de ar-condicionado, televisão, muitas das vezes geladeira, colchões, camas, reforma de alojamentos que o estado não faz e as associações fazem. A Associação dos Cabos Soldados tem um hotel de trânsito na capital, o pessoal do interior chega, não tem onde se alojar, vem com caso de doença. Nós temos subsede no interior, nós temos clube no Eusébio, nós temos clube em Iguatu, nós temos subsede Sobral, Juazeiro do Norte, subsede Maracanaú. Nós somos uma entidade com patrimônio, a Associação dos Cabos Soldados, de mais de 30 milhões de reais, com um caixa, posso dizer hoje, favorável. Ela foi trabalhada como empresa, é uma entidade que presta o associado desde a assistência odontológica, só advogados são 25, nós temos auxílio natalidade, quando nasce um filho, o policial recebe 10 vezes a sua mensalidade, quando ele está doente recebe 6 vezes a sua mensalidade por ano para ajudar num tratamento, num exame. Ou seja, se fechar as entidades, para onde é que os policiais vão? Para o Ministério Público? Vai ser lá que vai ter o hotel de trânsito dele, vai lá que vai ter o auxílio refeição que nós pagamos por mês, mais de 1.000 refeições, mais de 10 mil reais só com a alimentação do pessoal que vem do interior. Quem vai dar esse suporte social? O Ministério Público? O Comando Geral da PM? A Secretaria de Segurança Pública, o governador do estado? Deveria fazer, mas não fazem. O ouvinte aqui faz um questionamento, deputado Cabo Sabino, com relação a essa questão da equiparação salarial dos policiais. Qual o próximo passo agora das entidades com relação a essa cobrança? O que é que vai acontecer a partir de agora? Se vai ter outra reunião? Quais são os encaminhamentos a partir de agora? Olha, Luciano, eu não posso falar pelas associações, eu não sou presidente de nenhuma associação, mas falo como deputado federal, representante da categoria. Continua a tolerância zero, nós solicitamos uma reunião com o governo do estado essa semana, solicitamos outra reunião com o secretário de Segurança, André Costa, que está marcado para quinta-feira. O nosso objetivo é sentar à mesa, construir um entendimento para que haja um melhoramento desses valores, né, principalmente para a parte de baixo da tabela, que foi a menos favorecida, ou quase não foi favorecida, saber se vai ter a reposição da inflação e quanto vai ser essa reposição, para saber se isso traz uma tranquilidade à tropa, e discutirmos as outras pautas, que hoje não existe nenhuma discussão de pauta para a categoria, mas exatamente do plano de saúde, da jornada de trabalho, de um novo código de ética
e de condições de trabalho no interior do estado, porque os prédios estão, em alguns destacamentos, estão caindo em cima dos policiais, como é o caso, se nós formos aqui para São João do Jaguaribe, a justiça tirou os presos de dentro da cadeia pública com medo de cair em cima dos presos, mas os policiais continuam lá. Ou seja, pode cair em cima dos policiais, mas em cima dos presos não pode. Eu acho que não pode cair em cima de ninguém, né? E eu estou falando isso, eu tenho isso escrito, eu tenho essa determinação do juiz local, né, do delegado lá solicitando isso. Então são situações como essa que nós queremos também discutir com o governo e como deputado eu me comprometo, como encaminhei mais de R$1 milhão de emenda para o Estado do Ceará para a área da segurança pública em 2017, o ano passado encaminhei novamente para a construção inclusive de quadras esportiva que vai beneficiar o policiamento e a comunidade local em alguns quartéis. Me comprometo da mesma forma de fazermos um estudo, quais são os destacamentos que precisam ser reformulados, e eu encaminhar uma emenda para isso. Então, se não houver um diálogo com o governo, a categoria, eu acredito que vai continuar fazendo um trabalho sério, honesto, defendendo a população do estado do Ceará, mas não vai deixar de mostrar a sua insatisfação, porque a categoria não pode ser refém do que está acontecendo no exato momento. Bom, deputado, o novo secretário da Segurança Pública, delegado federal, inclusive André Costa, já sinalizou, pelo menos é o que nós vimos nos últimos dias, de um diálogo com a categoria, né? Ele, inclusive, informou, através da sua assessoria, que deverá receber os representantes das entidades que congregam policiais civis, militares e bombeiros militares. Mas eu queria voltar um pouco essa questão que é polêmica, essa questão da média do Nordeste. O governador Camilo Santana, inclusive, solicitou que fossem feitos grupos de estudo, tanto na Polícia Militar e nos bombeiros, como também na Polícia Civil, no sentido de que fosse estudada uma maneira de se chegar a um bom termo com relação à média salarial para, no caso, beneficiar ou, digamos assim, atingir um patamar financeiro para os policiais que fosse melhor do que o quadro atual, que simplesmente é uma coisa assim até dantesca. Mas muito bem. E, para a surpresa de todos, já na tarde, quase na noite do dia 30 de dezembro, no apagar das luzes de 2016, esta mensagem chegou na Assembleia Legislativa. Primeira surpresa, a Polícia Civil ficou de fora da média do Nordeste. Simplesmente ninguém sabe por quê. O governador logo entrou de férias, não apareceu ainda, e os policiais civis estão querendo saber por que dessa ação, digamos assim, discriminatória, né? E até porque, aqui é uma observação pessoal, existe aquele fosso, aquele abismo entre os salários dos delegados, que não desmerecem, né? São profissionais, são pessoas que dedicam a sua vida à Polícia Civil, assim como são os agentes e os inspetores, né? Aliás, inspetores e os escrivães. E nessa mensagem a Polícia Civil foi excluída. E na Polícia Militar ficou muito aquém daquilo que realmente a categoria necessita e aguardava ansiosa. É possível esse diálogo? Vocês vão procurar o governador Camilo Santana para que ele reveja essas duas situações. Primeiro, a questão da Polícia Civil e segundo, claro, esses valores que realmente não agradaram à tropa. Sim, olha, foi muito bom você tocar no assunto da Polícia Civil, porque às vezes nós falamos tanto de militares e esquecemos de citar as situações. Mas na reunião com o secretário, um dos pontos de pauta que vou levando é a questão salarial da Polícia Civil, que eu acho que é necessário ser valorizado. São profissionais que fazem um trabalho belíssimo, precisa ser reestruturado, valorizado, e precisa também ser dado à Polícia Civil do Estado do Ceará um direito que eles conquistaram. O Estado do Ceará, cerca de 6 anos atrás, passou que a Polícia Civil seria de nível superior para se ingressar na Polícia Civil. Se para se ingressar tem que ter um nível superior, o vencimento salarial também tem que ser também de nível superior. Tem que se resolver isso. Você não pode imputar aos profissionais da Polícia Civil apenas a dificuldade para ingressar no cargo. Você exige dele que seja técnico, que eles tenham um nível superior para ingressar, pois pague a ele também aquilo que é devido. A Polícia Civil do Estado do Ceará faz um trabalho heróico, com um número de
de profissionais que tem e as condições de trabalho que são oferecidas, são verdadeiros heróis. Né? O governador já contratou mais gente, é fato, mas precisa contratar muito mais. Né? As delegacias, nós precisamos aumentar o número de plantonistas também no interior do estado. Então, tudo isso precisa ser discutido. Nós vamos discutir com o governador do estado do Ceará, várias pautas, né? Não só da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nós temos o concurso aí que precisa ser tratado novamente. Nós temos remanescentes do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro sofre um momento que, de repente, pode ficar sem soldados. Reclamam muito, viu? Inclusive, são muitas demandas e encaminhamentos aqui para nós, porque fizeram o concurso, estão aguardando e o Corpo de Bombeiros com efetivo tão diminuto. Nós vamos colocar 4.200 homens na Polícia Militar, mas a segunda turma de remanescentes do Corpo de Bombeiro não foi chamada, tem que ser chamado. Nós temos CFO do Corpo de Bombeiro que precisa ser chamado, da Polícia Militar que precisa ser chamado. Então nós temos que discutir isso. A pauta ela é extensa, mas nós temos que discutir com prudência aquilo que é emergencial e ter do governo a sua palavra, que pelo menos até agora eu não posso dizer que o Camilo não tem cumprido o que ele tem prometido, ele tem cumprido, mas nós precisamos ter a palavra dele das outras pautas. Quando ele disse que ia dar a média do Nordeste, realmente ele deu. Agora, só tem uma situação que ele não está parando para pensar. É que o cabo, o soldado, o terceiro sargento, não tem culpa se ao longo do tempo eles tiveram um reajuste salarial, uma valorização salarial que estava dentro de uma média. O que não pode é agora, porque o governador Camilo Santana traz uma média do Nordeste dada por ele e não pedida pela categoria, porque a categoria queria discutir valores. Porque a média, de repente, pode ser salutar para o governador do estado, mas não para a categoria. Os próprios oficiais, por exemplo, um coronel, passa 30 anos para ir receber 15 mil em dezembro, ele vai receber só em janeiro de 2019, porque o reajuste vai ser em dezembro de 2018. Sim. Certo? Mas hoje, atualmente, para se ingressar no quadro de delegados da Polícia Civil do Estado do Ceará, você já chega com o mesmo salário de um coronel que passa 30 anos. Então há uma insatisfação generalizada dentro da instituição. E o cabo, o soldado e o terceiro sargento não pode ficar sem reajuste que não tiveram. Ele ganha hoje R$ 3.134, vão para R$ 3.253 em janeiro de 2019. Então, assim, aumento de R$ 120 em 4 anos, porque também nós não tivemos reajuste da inflação nos 2 anos passados. Então, precisa sentar, precisa ser melhor discutido. Eu entendo que o governador Camilo Santana tem uma vontade tremenda e tem cumprido aquilo. Mas, quando se trata desses 3 últimos cargos, há uma insatisfação, claro que qualquer profissional desse estado também teria. E ainda temos que falar do servidor público, que até agora também não sabe nem quanto vai ser a reposição da inflação. Agora sobre política propriamente dita, deputado Cabo Sabino. Pesquisa que está divulgada no próprio portal da Câmara dos Deputados coloca o senhor como deputado federal cearense mais atuante na legislatura de 2016. Resultado de um trabalho que já vem desde sempre. Como é que o senhor recebeu mais uma vez esse levantamento, deputado? Eu fico muito feliz, agradeço as pessoas que têm trabalhado, nos ajudado a ser o 2º ano consecutivo deputado federal do estado será mais atuante e o 3º do país, juntando Câmara e Senado. Inclusive, eu tenho feito um planejamento anualmente. Hoje começa novamente para 2017 esse planejamento de 2017, apesar de estarmos em recesso. Mas, por exemplo, a assessoria de Brasília está chegando no Ceará hoje, chegou na realidade ontem à noite, e toda essa semana nós passamos uma semana manhã, tarde e noite, nos sentando com vários segmentos da população cearense, ouvindo e escutando, para poder apresentar projeto de lei de acordo com a necessidade dessas pessoas. Fiz isso no 1º ano, no 2º, estamos fazendo no 3º ano. Fico muito feliz e agradeço ao povo cearense pela confiança. Bom lembrar que o senhor, além de, evidentemente, desde o início do programa, nós falamos sobre a questão policial, mas existem outras áreas como parlamentar que o senhor obviamente atua, né? Muitas, inclusive acho que eu tenho mais projetos para a população civil do que mesmo para a questão de segurança pública. Por exemplo, as pessoas com deficiência são um grupo de pessoas que eu tenho tratado com muito carinho, com muito respeito. Não é pena, é respeito pela situação que eles vivem, e tem que ser tratado diferenciado. Apresentamos vários projetos para eles. Nós apresentamos para a área da saúde, a outra categoria que eu tenho uma aproximação muito grande. Nós apresentamos para a questão de mobilidade urbana. Enfim, existe, por exemplo, nós temos projeto para a parte da telefonia, né? Nós temos projeto para essa questão dos presídios que aí estão, que o preso tem que trabalhar, pagar a sua manutenção dentro do presídio, que nós temos projeto para que as próprias operadoras sejam obrigadas a instalar os bloqueadores de celulares. Enfim, eu apresentei mais de 120 projetos
né, nesses 2 anos, sem falar os projetos de indicação para isenção de IPI para mototaxistas. Há uma grande gama realmente de projetos nesse sentido. A eleição da presidência do Senado Federal acontece mais cedo, agora no dia 1º de fevereiro, e da Câmara acontece no dia seguinte, no dia 2 de fevereiro. Qual o posicionamento do seu partido PR diante dos candidatos que já estão postos aí, deputado Cabo Sabino? Perfeito. Antes disso, eu só queria fazer aqui um adendo. Sim. Quando falei do salário do delegado, em comparado ao do coronel, não estou dizendo que o delegado ganhe bem. Eu acho que, sim, pelo contrário, eu acho que os delegados do Estado do Ceará ainda vivem uma distorção muito grande salarial. Sim. Está bem claro, e agradeço os delegados pelo carinho e respeito que têm por mim, e é recíproco. Eu quero dizer o seguinte: o Senado, eu sinto assim uma felicidade. Eu tenho, como cearense, eu me sinto assim realmente muito feliz em ver que nós vamos ter um presidente do Senado praticamente por unanimidade. E é um cearense, o senador Eunício Oliveira. Sim. Não é pelo trabalho sério, competente, honesto que faz, um cara agregador, um homem que eu tive a oportunidade de estar na sua residência por algumas vezes, e nas vezes que estive para jantar, sempre esteve do judiciário o legislativo da Câmara Federal, presidente da República, senadores, enfim. Ele consegue congregar todas as pessoas pela sua maneira séria, honesta e competente de ser. Fico muito feliz e espero e acredito sim que vai ser homologado no dia 1º de fevereiro um cearense como presidente do Senado, outro cearense como vice-presidente e um cearense como primeiro secretário. Então, os 3 senadores do Estado do Ceará demarcam suas posições políticas e sua importância a nível nacional. Então, fico muito feliz com isso. A Câmara Federal, apesar do PR não ter mantido contato com nós deputados ainda diretamente, mas fomos convidados para um jantar no dia 1º, toda a bancada do PR. Acredito sim, o partido deve trazer o seu posicionamento quanto à questão da campanha. Escuto falar que, li inclusive no Estadão, que o PR já teria fechado o acordo a Rodrigo Maia, que hoje está aqui, inclusive, no estado do Ceará, para um jantar hoje à noite. Deputado Cabo Sabino, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos estúdios do Ceará News, falando para todo o estado do Ceará, e fique sempre à disposição do espaço. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço do Ceará News. Quero mandar um abraço para o Donizete Arruda, que está aí num recesso merecido, um abraço carinhoso. O Donizete é um dos homens mais bem informados desse país, não é do estado do Ceará não, é desse país. Quero fazer aqui um registro, e vou fazer sem ele estar presente, que é melhor, né? Mas dentro da Câmara Federal e dentro do Senado, quando se fala de Donizete Arruda, é respeitado por todos os parlamentares, da Veja, Estadão, Isto É, Globo, enfim, todo mundo sabe quem é Donizete Arruda, e é um cara altamente informado, é um jornalismo que faz um jornalismo. O noticiário do Donizete vale a pena. Eu sou ouvinte assíduo de vocês. Quando eu estou em Brasília, eu assisto pela internet. Quando eu não consigo assistir, mas todo dia eu vejo a reprise no site do Ceará News. Então, assim, para mim, hoje eu me sinto honrado de poder fazer uma entrevista durante todo o programa de vocês, mandar um abraço especial a todo o pessoal do interior e dizer que agora, no meio do ano, nós voltamos à nossa peregrinação em todos os interiores. Visitarei todos os destacamentos da Polícia Militar e todas as delegacias da Polícia Civil, como fiz quando fui presidente da Associação dos Cabos Soldados, farei agora como deputado federal.